Olá pessoal, aqui quer falar é o professor Luan, professor de Física do Colégio Interativo, e essa aula vai ser voltada para a turma do segundo ano do ensino médio. Bem, a gente vai dar continuidade aqui ao módulo 12, só que agora a gente vai falar do capítulo 2, o estudo dos gases perfeitos. O primeiro capítulo a gente encerrou a parte de calor, lá entendendo como é que o calor se propagava, tá? E prosseguindo aqui a gente vai entender um pouco os gases. Bem, para a gente entender a relação e o estudo dos gases, a gente tem que primeiro entender o que é um gás ideal ou perfeito, tá? Bem, é um modelo teórico, tá? Que a gente usa para aproximação, tá? Ele difere um pouco de como um gás realmente se comporta, só que com alguma aproximação a gente consegue trabalhar bem. É uma aproximação do real para o ideal, para poder facilitar alguns estudos e alguns cálculos, tá? Então, ele não existe na prática, mas é uma boa aproximação para a gente poder trabalhar. Então, no gás perfeito ou gás ideal, você que escolhe, né? A gente tem algumas situações, tá, bem definidas aí para poder entender o que é que acontece nesse gás. Então, no modelo desse gás ideal, a primeira coisa é que as moléculas têm massa, mas o volume é desprezível. Então, eu tenho uma substância lá, o gás, então ele tem uma quantidade de massa, em gramas, tá? Mas o volume dele é desprezível, ou seja, eu não considero, tende a zero. Tá? Esse volume a gente não considera porque é muito pequeno que tende a zero. Tá? Então, a primeira coisa aí, tem massa, mas não tem volume. Tá? Outra coisa é que as moléculas estão em constante movimentação aleatória desordenada. Todas as moléculas desse gás, todas as moléculas que compõem o gás, estão em movimentos aleatórios. Tá? Todo ele. Tá? Não tem como prever esse movimento. É uma movimentação aleatória e desordenada. Outra coisa, as moléculas interagem apenas durante as colisões, tá? Só vai ter interação durante a colisão de uma partícula na outra, tá? Nenhuma outra interação vai ter nesse gás. Só as partículas colidindo entre si, tá? E além disso, todos os choques são elásticos e com duração desprezível, tá? Então, lembre, o choque elástico, ele conserva a energia mecânica, né? Tem todo o lance da conservação energética. Então, por isso que a gente adota que todos os choques são elásticos e com duração desprezível, ou seja, extremamente rápido, tá? Esse choque, não tem nenhum desperdício de energia que altere lá a situação do gás, porque senão a gente teria que tratar de outras variáveis para poder estudar. Então, a gente adota que esses choques são elásticos e com duração desprezível. E o volume total das moléculas é desprezível quando comparado ao volume do recipiente. Porque se eu não tenho volume, eu não tenho massa, né? Fica meio complicado de entender isso às vezes. Mas a questão aqui, no total das moléculas, tá? Quando eu comparar o volume delas com o volume do recipiente, tá? É bem desprezível. O volume é extremamente maior do que os das moléculas. Ok? Então, ó, a condição que a gente tem é que em altas temperaturas e baixas pressões, os reais, tá, o gás como ele funciona de verdade, se comporta aproximadamente como os gases ideais. Então, como eu falei para vocês, é uma aproximação, é um modelo teórico que a gente adota para facilitar alguns cálculos, mas que também prediz muita coisa e facilita aí algumas colocações tecnológicas no gás. Ok? Então, a gente, para entender agora alguns conceitos físicos, a gente vai falar da lei de Avogadro, tá? Vamos lá. Ele foi um físico italiano, ok? Que ele começou a estudar a relação dos gases aí que compõem a natureza e tal. E ele começou a observar o seguinte. Isso é bem legal. E lembre que na física, quando a gente fala de lei, lei é porque sempre acontece, tá? Ele era físico e químico na química também, tá? Toda vez que se trata de uma lei, ela sempre acontece dentro dos parâmetros dela, tá? Então, olha o que ele conseguiu perceber. Iguais volumes de quaisquer gases encerram o mesmo número de moléculas, quando medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, olha o que ele afirmou, é que ele conseguiu observar nesse estudo dele. Qualquer gás que você pegar, se for o mesmo volume, tá? Na mesma condição de temperatura e pressão, seja o gás que for, ele tem o mesmo número de moléculas. Isso parece ser uma coisa simples, mas isso é de uma importância extrema. Que não importa o gás que você está pegando, se for o mesmo volume, na mesma pressão, na mesma temperatura,
a quantidade de moléculas é a mesma. Você já sabe de cara que a quantidade de molécula de um é igual à quantidade de molécula do outro. Tá? Isso é muito importante. Tá? E isso tem uma consequência também. Tá? A gente começa a tratar dessa lei numericamente falando. Tá? Então, a gente vai falar da lei de Avogadro aqui, que é o seguinte. Nós temos aqui 1 mol de qualquer gás, tá? N igual a 1 mol, na temperatura de 0 graus Celsius, que a gente relaciona em Kelvin, vocês aprenderam a transformar, né? Graus Celsius para Kelvin. E sob a pressão de 1 atm, ocupa o volume de 22,4 litros. Tá? Guarda essa informação aí. Qualquer gás, se eu tenho 1 mol dele, a temperatura de 0 graus Celsius, aqui é 273 Kelvin, na pressão de 1 atm, o volume é 22,4. Acabou-se. Isso é uma condição, isso é uma situação. Tá? Já sabe qual uma informação sabendo de uma condição. Se ele não der o volume, por exemplo, e você sabe que está nas condições aqui de 1 atm a 0 graus Celsius, 1 mol tem 22,4 litros. Você já sabe o volume. Ok? Consequência do que ele achou aqui referente à lei de Avogadro, né? Que os gases têm a mesma quantidade de moléculas, né? Prosseguindo, a gente pode trabalhar o número de Avogadro. Existe toda uma relação, tá? Entre o número de moléculas, o número de mols, o número de Avogadro. Sempre tem uma relação, tá? Então, vamos lá. Outra coisa aqui. Outro número importante para a gente começar a lembrar. A quantidade de matéria equivalente a 1 mol de um gás é o conjunto constituído por 6,02. Normalmente, tá? Quando a questão, a situação quer facilitar, ele arredonda esse número para 6, tá? Porque normalmente dá para arredondar alguns números, alguns fatores. 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas desse gás, tá? Então, em 1 mol de um gás, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas desse gás, tá? Lembre, qualquer gás, está medindo sempre na mesma situação, o gás tem a mesma quantidade de moléculas do outro. Tá? E esse número é representado pelo N0, N maiúsculo 0 aqui, tá? Que esse número foi chamado de número de Avogadro, certo? Esse N0, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Lembre bem desse número aí, porque ele vai começar a ter uma relação muito importante com o que a gente vai estudar. Tá? Então, a gente viu lá o mol, viu lá a relação do volume, a pressão. Sabendo que os gases têm a mesma quantidade de moléculas, a gente vai começar a relacionar tudo agora, tá? Então, outra coisa que a gente tem que aprender, o número de mols, representado pela letra N, minúsculo, tá? O número de mols N de um gás é dado pelo quociente entre a massa do gás e a massa molar da substância que o compõe, tá? Esse M aqui maiúsculo é a massa de 1 mol de moléculas do gás em grama, tá? Então, eu tenho duas maneiras, ok? Ou é a massa pela massa molar, ou é o quociente entre o número de moléculas, N, e o número de Avogadro, da mesma coisa. Isso aqui é o número de mols, tá? Então, eu tenho a relação de quantas partículas eu tenho, tá, de um gás, eu tenho a relação da quantidade de massa que eu tenho de um gás e eu começo a ter uma relação constante aí que sempre funciona através de um número do Avogadro aqui, tá? Então, ó, N, número de mols, tá? É a massa do gás, tá? Sobre a massa molar. Por que a gente está fazendo isso? Porque esses números gigantes, a gente pode resumir as contas, tá? A gente pode começar a trabalhar com a massa molar, com o número de mols, que é um número bem mais simples e fácil de trabalhar do que um número gigante. Tá? Então, o número de mols, massa sobre massa molar, M minúsculo sobre o M maiúsculo. Ou o número de moléculas em relação ao número de Avogadro, certo? A gente consegue achar o número de mols de uma partícula. Desculpa, de um gás, tá? Então, com esse número de mols que a gente vai começar a usar as equações, tá, do meu gás ideal. Seguindo.
nós temos aqui algumas variáveis, tá? Que a gente vai utilizar para a equação do gás perfeito, ok? Então, a gente vai entender o comportamento desse gás através de algumas variáveis. Então, a gente chama isso de estado termodinâmico de um gás, tá? É caracterizado por 3 grandezas, tá? Elas podem mudar, por isso são chamadas de variáveis de estado. Então, quais são essas 3 variáveis? Primeiro é a pressão, tá? Pressão, representada pela letra P, tá? Tem a ver com o choque das partículas, tá? Na parede do recipiente que o gás está contido, tá? Quando eu aperto, por exemplo, um saquinho de ar, eu estou aumentando a pressão nele porque está tendo mais choque das partículas dentro, tá? Então, imagine isso. Quanto mais choque das partículas, eu tenho uma força lá, essa força relacionada a essa área, que é o meu recipiente, o meu volume, exerce uma pressão, tá? Lembrando que pressão a gente estudou no primeiro ano. Então, existem as medidas de pressão, tá? Normalmente aqui a gente vai trabalhar com ATM, tá? Que é a pressão atmosférica. Ok? Nós temos aqui também o volume do gás, tá? Que nesse caso a gente vai trabalhar com o volume do recipiente, porque lembre que o gás ele ocupa todo o espaço do recipiente. Quando você enche um saco plástico, o gás ocupa todo aquele volume do saco, tá? Numa sala, o ar também ocupa todo o volume daquela sala. Não existe uma região que não esteja com o gás, tá? O gás ele se expande, tá, para o recipiente. Essa é uma característica do gás, tá? Ele ocupa o volume de todo o recipiente. Só que em ambientes pequenos, ele fica bem concentrado. Em ambientes grandes, ele fica mais espalhado. Aí eu aumento a relação da densidade do gás. Mas ele ocupa todo o volume, tá, do recipiente. Tá? Normalmente, esse volume é dado em litro ou em metro cúbico. Tá? A gente tem essa relação aí do volume do recipiente, que vai ser o volume do gás. Certo? E a próxima variável, tá, é a temperatura absoluta. Representada pela letra T maiúscula, né? Como a gente viu trabalhando dos outros módulos aí. Temperatura T, tá? O volume do gás V, pressão P. Tá? E a temperatura, só tem um detalhe aqui para vocês não se passarem durante as contas. Isso é o erro mais comum que o pessoal comete quando vai fazer uma questão de gás, seja em concurso, vestibular, entrevista, seja lá o que for. A temperatura, quando a gente fala de gases, a gente está falando da temperatura na escala Kelvin, tá? Temperatura absoluta. Lembre que a escala absoluta é a escala em Kelvin. Por que isso? Porque a temperatura na escala Kelvin, ela não adota número negativo. Tá? Na escala Kelvin não existe temperatura negativa. O 0 Kelvin é a menor temperatura que alguma coisa pode chegar. Só que nada chega ao 0 Kelvin, tá? A gente fala que é a temperatura limite, tá, para o universo. Nada chega a esse limite. É o 0 Kelvin. Tá? Para o frio, a gente tem um limite, que é o 0 Kelvin, que é o menos 273 graus Celsius. Para mais, tem números extremamente gigantescos aí, a gente está descobrindo cada vez mais, tá? Só que, para o frio, existe um limite, que é o 0 Kelvin. Por isso que ele é usado para trabalhar com os gases, porque quando a gente for trabalhar algumas equações, o denominador não vai poder ser zero. Não existe divisão por zero. Então, a gente usa a escala Kelvin, que quebra esse fator matemático aí para a gente e facilita a nossa vida. Tá? Então, sempre que tiver lá a temperatura para calcular o gás, tem que ser a temperatura em Kelvin. Você transforma graus Celsius para Kelvin ou graus Fahrenheit para Kelvin. Normalmente, ele dá em graus Celsius para você transformar em Kelvin. E é bem simples. Tá? É só somar 273. Tá ok? Então, se ele der a temperatura 0 graus Celsius, você não pode usar o 0. Você vai ter que somar 273. E é bem fácil a transformação aí do grau Celsius para a escala Kelvin, tá? Então, entendendo essas 3 variáveis, entendendo a relação do gás lá, do número de Avogadro, tá? A relação do número de mols, a relação da massa molar, a gente encerra por aqui essa primeira parte desse capítulo. Tá? Na próxima aula a gente fala sobre as equações e a relação do que muda e do que não muda. Tá? E por enquanto é isso. Em breve eu estarei postando aí o questionário para vocês. Toda semana a gente vai ter um questionário agora. Tá?
Por enquanto é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem mandar. E desde já, obrigado.